pessoal, tenho só um pouco de bateria, espero que dê para gravar esse vídeo, certo? Então aqui, a quinta atividade avaliativa, ela vai estar dividida em duas partes. A atividade 01 e a 02. A 01 vai falar sobre função exponencial. São aqueles 4 exercícios que estão no material de apoio, certo? Aqueles 4 exercícios ali, ok? A atividade 02 vai falar sobre função logarítmica. O que a gente tem que lembrar sobre função logarítmica, atividade 2? No vídeo anterior, que eu falei um pouquinho sobre log, eu já expliquei como faz os exercícios desta segunda parte da atividade, certo? Lembram que era 4? O primeiro que está no material de apoio de vocês. Lembrando que eu estou gravando o vídeo sem ainda ter copiado e colado os exercícios lá e encaminhado para vocês a quinta atividade. Vocês vão estar vendo ele e provavelmente já vão ter a quinta atividade postada, ok? Então, por isso que eu falo dessa maneira. Então, no material de apoio de vocês que eu enviei, tem a atividade 2 ali, tem apenas o exercício 1. Eu expliquei como faz, né? É só igualar a x, aplicar a definição, vocês vão achar o valor de x. Vão ter mais 3 exercícios, que foram aqueles que a gente viu lá no vídeo anterior, né? Só com números diferentes. Só você ver que tem uma soma ali, você pode voltar em uma multiplicação. Tem uma subtração, você pode voltar em uma divisão. Tem potência, você tá aí, né? Esses são 2 exercícios, né, que você volta. E daí tem um outro exercício que você tem que, dos 3 logs lá, você tem que calcular 2 logs. E vai ter que trabalhar com aqueles números, né? Mas bem tranquilo, vocês viram no vídeo anterior. E se não viram, tem que voltar lá pra ver, certo? Então, esse vídeo vai mais falar mesmo sobre como a gente resolve essa atividade aqui, a primeira parte, que é sobre função exponencial. Então, são 4 exercícios, certo? O primeiro diz assim: a radioatividade é a propriedade que algumas substâncias têm de emitir radiações, certo? Observe o gráfico da função f, sendo f de x igual a ax, com a diferente de 1, que representa a radioatividade y em determinado minério em função do tempo. Então, né, aqui que são as variáveis, como é aplicação, ele já diz, a radioatividade em função do tempo, né? Daí, certo, ele tem esse gráfico que ele diz que aqui é y e aqui é x, mas a gente sabe que conforme o tempo vai passando, a radioatividade vai diminuindo. Mas se vocês têm alguma noção sobre radioatividade, assim, noção de vida mesmo, a gente sabe que uma coisa que substâncias radioativas, elas não vão deixar de emitir radiação, certo? Ela emite ali bem pouco, ela pode até chegar a ser desprezível em um determinado ponto, né, a partir de um determinado momento. Mas a gente não pode dizer que a radiação ela vai deixar de existir naquele material. Ela vai ser pouquinho, não vai ser muito efeito, mas ela nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque radiação ela sempre vai estar sendo expressa em uma função logarítmica. Uma função exponencial. E como a gente viu em função exponencial, lembram que o gráfico nunca, aquela curva nunca vai tocar o eixo x? O que significa nunca tocar? Quer dizer que elas vão estar assim, olha, muito próximas uma da outra lá para o infinito e não vão se tocar. Se tocar significa deixar de existir a radiação. Então, isso nunca vai acontecer, certo? Então, se você tem um pouquinho de vivência de vida, você já conseguiria responder pelo menos essa aqui, certo? Mas a gente tem que responder tecnicamente, né? Se a gente sabe que isso aqui é uma função exponencial, a gente sabe porque ele diz, né,
que é uma função de a elevado a x, a gente tem que lembrar, né, de função exponencial, o que a gente sabe? A gente sabe que ela nunca vai cruzar o eixo x, então ela nunca vai deixar de existir, a radioatividade nunca vai deixar de existir, ela sempre vai existir. Como eu falei, emite pouquinho, talvez não faça, não tenha efeito na gente, mas ela não vai deixar de existir. Então, aqui na letra A, ele pergunta, a radioatividade está aumentando ou diminuindo? Por quê? A gente tem que saber se isso aqui é uma curva crescente ou decrescente, né? Lembra lá do gráfico de função exponencial? Esse aqui é o tipo de função decrescente, certo? Conforme o tempo vai passando, a radioatividade vai diminuindo, né? Só você olhar lá, compara lá no vídeo de função logaritmo. Esse é o tipo de função decrescente, certo? O valor de x diminui conforme... o valor de y diminui conforme x aumenta. Ela é decrescente. Então, aqui, a radioatividade está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Por quê? Porque essa aqui é uma função decrescente, né? A gente viu lá os dois tipos de curvas e essa é a decrescente, ok? Aqui, P, deixará de ser radioativa? Não. Por que não? Porque pode passar o tempo que for, você pode estender esse eixo aqui lá para o infinito. Essa curva aqui, ela também vai se estender. Aqui não dá pra ver que agora eu rabisquei. Às vezes eu me atrapalho. Porque eu rabisquei tudo, mas vocês iam ver que, independente do quanto que eu estendesse essa curva, essa reta, a curva sempre iria acompanhar, ia chegar muito perto, mas nunca ia encostar. Por aquele mesmo motivo que a gente viu lá quando estava explicando função exponencial. Então, deixará de ser radioativa? Não. Certo? Este é o exercício 1. Então, assim, ó, vocês estão vendo que tranquilo foi esse exercício? A gente basicamente teve que analisar o gráfico, né? Interpretar. A gente só teve que lembrar um pouquinho do comportamento da função logarítmica. Desculpa, eu tô confundindo, exponencial. Exercício 2, o que ele fala? Que certo montante pode ser calculado por esta fórmula aqui, ok? Em que C é o capital, I é a taxa corrente e T é o tempo. Com o capital T, então ele diz lá que o capital é de 20 mil, certo? É de 20 mil. E uma taxa anual, né, I, taxa é I, de 12%, ele ainda coloca lá entre parênteses que essa taxa de 12%, ela é a mesma coisa que 0,12, né? E ele pergunta qual será o montante depois de 3 anos. Então, tá. Primeiro, isso aqui é juros compostos. A gente não viu, a gente só viu juros simples. Mas isso não impede a gente de resolver isso, certo? Primeiro, a variável que é o tempo, né? É o tempo que varia quando você faz uma aplicação. Claro, o capital também faria, mas não é isso que vai influenciar. É o tempo que vai influenciar o quanto você vai ganhar, quanto que vai ser o teu montante. Então, o tempo está no expoente, a variável está no expoente. Então, isso aqui indica que essa função aqui é uma função exponencial, certo? Para resolver isso aqui, eu tenho que lembrar lá de juros simples, certo? Lembram que a taxa e o tempo, elas deviam estar no mesmo formato? Então, ali a taxa é anual, certo? Então, a taxa é anual e o tempo também é anual. Então, eu não preciso me preocupar com isso. A taxa tinha que estar escrito dessa maneira, né? Porque
porque senão eu não podia colocar 12% lá, eu tinha que escrever em número decimal para calcular. Então aqui é a mesma coisa, né? É só eu substituir. Aqui 20.000 que multiplica 1 mais 0,12 elevado ao tempo que é igual a 3. Então, o montante vai ser igual a 20.000 que multiplica 1 mais 0,12 é 1,12 elevado ao cubo. Então, você vai calcular o montante. Eu não calculei, né? Mas vocês agora podem calcular. Eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma potência. Pela ordem, eu resolvo primeiro a potência. Então, peguem o celular de vocês, uma calculadora, e calculem 1,12 elevado ao cubo. E multipliquem esse valor por 20.000, que vocês vão ter exatamente o montante desta aplicação. Estão vendo que nem é tão difícil assim? A gente só teve que substituir os valores naquela fórmula, né? Então, ó, viram, né, que os juros compostos nada mais é do que uma função exponencial, né? No exercício 3, segundo a lei de resfriamento do cientista inglês Isaac Newton, a temperatura de um corpo diminui exponencialmente, né? Então, lembram lá aquele exponencialmente? O que significa isso? Diminui bem rapidamente, né? Por exemplo, sob certas condições, a temperatura T de batatas assadas após saírem do forno em graus Celsius é dada por, então T é igual a 20 mais 160 que multiplica, eu acho que é E ali, né? E elevado a menos 6t. E ele diz que E é igual a aproximadamente 2,7. E o T é em horas, certo? Então ele pergunta a temperatura das batatas quando saíram do forno. Então assim, ó, conforme o tempo vai passando, a temperatura vai diminuindo, certo? Para resolver a letra A, se você acabou de tirar uma coisa do forno, a temperatura dela diminuiu assim? Não. Então, se você acabou de tirar do forno, você vai presumir que o tempo que ele ficou fora do forno é 0, certo? Ou seja, ele não perdeu temperatura ali no segundo que você tirou aquelas batatas do forno, certo? Então, para A, o meu tempo é igual a 0, certo? Então, lá, eu vou achar esse T grandão é temperatura, esse pequenininho é tempo, ok? E E é essa constante ali, certo? Então, a temperatura vai ser igual a 20 mais 160 que multiplica E, que vale 2,7, que está elevado a menos 6, que multiplica o T, que é 0. Então, a única coisa que eu fiz foi substituir o E aqui, porque ele me fala quanto é E, substituir o tempo aqui, por quê? Porque a gente assumiu que a partir do momento que a pessoa tirou, ou no momento que a pessoa tirou as batatas do forno, o tempo era 0, certo? Então, coloquei o tempo valendo 0, certo? Então, aqui, eu tenho soma, multiplicação, potência. Lembram que a ordem é primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão e por último soma e subtração? Então, primeiro tem que resolver essa multiplicação aqui. 0 vezes qualquer coisa vai ser 0, ok? Então, vou escrever aqui na linha de baixo. Tô tentando, assim, ser o mais breve possível, porque minha bateria tá para acabar, ok? Então, menos 6 vezes 0 é 0, ok? E todo número elevado a 0 é igual a
por definição. Lembram lá de potência? Então, isso aqui, 2,7 elevado a 0, é igual a 1 por definição, né? Então, a minha temperatura é igual a 20 mais 160, que multiplica 1, ok? Agora, multiplicação e soma, resolva essa multiplicação primeiro. 160 mais 20. Então, a minha temperatura é igual a 180, né? Graus, porque ele fala ali que ele está lidando com graus Celsius. O que faz muito sentido, né? Se você acabou de tirar do forno, a temperatura com que você trabalha no forno, normalmente é 180 graus, né? Então, se você acabou de sair lá do forno, ele saiu a 180 graus, certo? Essa aqui é a ideia para resolver, né? Portanto, já resolvi a letra A, tá 3. Na letra B, eu vou só comentar, daí vocês fazem. Com o auxílio de uma calculadora, calcule a temperatura das batatas 30 minutos após saírem do forno. Então, ó, o que eles quer que vocês façam? Ele quer que o E não vai mutar, o que vai mutar é o tempo, certo? Só que o tempo, você não pode colocar ali o 30 minutos. Por que não? Porque ele diz que a fórmula ela é baseada em horas. Então, você não pode colocar minutos no tempo, sem colocar horas. Então, 30 minutos não é a mesma coisa que meia hora? Não é? E meia hora não é a mesma coisa que 1 divididos por 2 ou 0,5? Não faz, tá? Você pode colocar ou 1 sobre 2 ou 0,5, né? Quando você usar a calculadora e multiplicar 6 por 0,5, acho que é até melhor para vocês não se confundirem. Então, quando você multiplicar menos 6 por 0,5, vocês vão ver que vocês vão encontrar menos 3. Daí, menos 3, vocês vão ter que saber trabalhar com essa equação, né? Isso aqui é elevado a menos 3. Vou comentar aqui com vocês, tá? O que é esse menos aqui, ó? Primeiro, 6 vezes 0,5 vai estar menos 3, tá bom? Não precisa, pode calcular lá, mas vocês vão ver que tá, porque meio é a metade de 6 é 3, né? Então, isso aqui elevado a 2,7 elevado a menos 3. Para vocês trabalharem com isto aqui, é bem chato. Se vocês tiverem uma calculadora científica, vocês vão conseguir resolver sem nem se preocupar com aquele menos. Se vocês não tiverem, vocês vão ter que trabalhar de uma maneira diferente, ok? Então, vendo este produto aqui, na verdade não é nem este produto, este número aqui que está entre parênteses. É ele que está elevado a menos 3. O menos no expoente significa o inverso, ok? Então, isso aqui vocês vão escrever como sendo 1 sobre 2,7 elevado ao cubo. É isso aqui que a gente faz para tirar esse sinal negativo daqui, tá bom? É o inverso. Então, vocês ficariam com essa equação aqui. 20 mais o 160 ia ficar no lugar, que ia multiplicar 1 sobre aquilo lá, né? Quando a gente trabalha com... Vou escrever para... Eu quero ser breve, mas não tem como ser muito breve. Então, assim, ó, ia ficar 160 que multiplica 1 sobre aquilo lá. Você tem que transformar aquilo ali em fração, né? A gente transforma colocando 1 no expoente. E tá aí essa parte aqui, que é essa multiplicação, né? Multiplicação de fração a gente multiplica em linha. Então, essa temperatura ali ia ficar igual a 20 mais 160 vezes 1 é o próprio 160 e uma vez aquilo ali é aquilo ali, certo? Daí aqui sim, por isso que ele começa o enunciado falando com o auxílio de uma calculadora. Com a calculadora você calcula lá 160 divididos por 2
8,7 ao cubo, eu aconselho primeiro isso aqui, calcule isso, tá aí substitui pelo valor que tá aqui, tá aí divide 160 pelo valor que tá aqui, né? E tá aí soma com 20, tá aí não vai ter erro, tá? Porque as calculadoras, elas trabalham assim com operações bem simples. Então, se você tenta colocar isso aqui numa calculadora, vai tá erro, ok? Então, calcula quanto que é 2,7 ao cubo. Tá aí substitui o número aqui, né? Apaga isso, põe o número. Tá aí divide 160 pelo número que você encontrou. E soma com 20. Não tem erro, ok? Então, aqui o único segredinho, além de trabalhar com a equação, que é uma equação consideravelmente difícil por causa do expoente negativo, e que se a gente não lembra que o expoente negativo significa o inverso, a gente não sai, né? Não vai para lugar nenhum. A única parte assim, mais difícil aqui era lembrar que o tempo é em horas e a gente não podia usar 30, a gente tinha que usar meio, ok? E no quarto exercício, tá acabando. Então aqui, ó, no quarto exercício, em uma pesquisa, obteve-se o gráfico abaixo que indica o crescimento de uma cultura de bactérias no decorrer de 6 meses. Então tem um gráficozinho ali, ok? Com quantas bactérias se iniciou a pesquisa? Então ali, ó, o eixo X representa o tempo em meses, o eixo Y, o número de bactérias. Então lá, quanto tempo era zero, né? Ou seja, eles começaram a pesquisa, quantas bactérias que tinham? Olha lá onde está a curva, certo? Não tem segredo, vejam ali. Na letra B, após 6 meses, né? Então você vai lá no 6, vai lá e vê quantas bactérias que eles ficaram. É só olhar o gráfico, é interpretação, isso aqui não tem erro, ok? Então, é isso. Viram que quando a gente está trabalhando com função exponencial, tem muita aplicação. Viram? Cultura de bactéria, que ela cresce exponencialmente. Quando você trabalha com cultura de bactéria, ela cresce assim muito rápido. Radioatividade, que ela diminui, né? Às vezes muito rápido, às vezes não, mas ela nunca tem fim, que é uma característica da função exponencial. E ali, juros compostos, aquela lei de resfriamento, mas vocês viram que exponencial, função exponencial, olha, tem muitas aplicações. E na função log, voltem no vídeo anterior, que lá vai ter um pouquinho da explicação sobre como vocês vão fazer aquela segunda parte da atividade. Tendo dúvidas, me mandem mensagem. E é isso, tá bom, pessoal? A gente encerra aqui o conteúdo do segundo bimestre, tá bom?